a linha tênue entre estabelecer limites e ter que romper uma relação. Eu acho muito complicado lidar com pessoas onde existe uma situação ou alguma dinâmica que a gente tá de um lugar de puta, eu gostaria muito de ajudar essa pessoa, por a gente ter uma visão às vezes um pouco mais ampla ou de uma outra perspectiva que a pessoa, no caso, tá mais enfiada em uma situação e não consegue ver tudo pelo todo. É muito difícil querer ajudar uma pessoa que não acredita que precisa ser ajudada ou que muitas vezes só não concorda com o que a gente acha que ajuda. Que claro, pode acontecer também, cada um é um e cada um sabe de si. Mas o que eu quero falar hoje é sobre esse sentimento, essa angústia que é querer ajudar uma pessoa que a gente ama e não conseguir. E não só não conseguir, mas ter que estar afastada de alguém por não concordar com os comportamentos dessa pessoa. Por mais que a gente ame, por mais que a gente gostaria que essa pessoa mudasse esses comportamentos e que a gente pudesse voltar a ter a troca, né, de sempre. Ano passado foi um ano difícil porque me colocou nesse lugar com algumas pessoas que eu amo muito, em decisões difíceis que muitas vezes se afastar de alguém ou estabelecer limites é uma coisa muito difícil de fazer, é difícil você falar não pro outro, pelo menos pra mim. Eu cresci num lugar de ser mediadora, de agradar. Eu estudei em 5 escolas ao longo da vida, então eu era sempre a aluna nova que estava tentando se enturmar, que estava tentando agradar. Eu acho que isso fez muito parte de quem eu me tornei como uma mulher adulta. E muitas vezes eu me encontrei em momentos da vida, em relações, em que eu era meio que obrigada a fazer muito mais concessão do que a outra pessoa. E eu não aceito mais. E é até um pouco revoltante de que quando você decide colocar limites pra você, é quando as coisas desmoronam. E aí a gente entra naquelas situações que a gente não sabe o que é se preservar, né? O meu silêncio é uma lição que eu tô dando ou é um merecimento? Crescendo, eu sempre fui a pessoa que tendia a pedir desculpa primeiro, numa briga na escola, né, nas relações. Eu sempre tive muito medo de decepcionar, de ter que colocar limite nas pessoas. Eu nunca gostei de fazer isso. Não à toa, eu alimentei relações por muito tempo que careciam de eu engolir sapos para a dinâmica continuar andando para frente. E aí entra o conflito interno de esse silêncio que eu tô dando, essa sou eu me respeitando ou essa sou eu com medo de conflito, com medo de colocar mais uma vez ali o que eu sinto? É muito complicado. Eu acho que a gente tem tantas histórias, com certeza você tem, eu tenho, todo mundo tem. Histórias de pessoas, seja na família ou seja amigos, que a falta de comunicação acarretou num rompimento, que a falta de comunicação não só afastou aquelas pessoas, mas deixou aquele clima de guerra civil, sei lá, de pessoas que não se gostam ou que não conseguiram superar alguma coisa, porque um diálogo não foi travado, né? Um diálogo saudável não foi travado. Não à toa eu acho que comunicação não violenta deveria ser um tópico abordado e trabalhado nas escolas. A gente crescer trabalhando no diálogo e entendendo não só a importância de passar a sua mensagem, né, num diálogo, mas também de saber receber. Muitas vezes a gente se aprende a se comunicar de acordo com a nossa dinâmica familiar, né? E nem sempre ela é muito acertada. E acho que também é muito solitária e dolorosa essa posição da certeza, da razão. Geralmente, né, na discussão ou numa briga, eu tô com uma visão, a outra pessoa tá com outra, certo? Quando eu tô com essa visão que tá desencontrando com a outra pessoa e essa visão que eu tenho me fere de alguma maneira, então, por exemplo, eu acho que você tá me tratando mal, sei lá, um exemplo. E aí eu vou e coloco isso pra pessoa. Eu, na discussão, eu não tendo a querer que eu esteja certa. Tipo, porque a minha razão
geralmente é uma visão que eu tô sendo diminuída em algum lugar. Pode ser que seja só a minha visão. Pode ser que não tenha nada a ver com o que a outra pessoa esteja fazendo de fato, mas é como eu estou me sentindo. Tô dando um exemplo aqui. Eu não quero estar certa. Porque eu estar certa significa que o meu pensamento é uma verdade. E aquele pensamento, ele me magoa, né? Ele não me valoriza. Então, raramente eu vou entrar para uma discussão querendo estar certa. Acho que me dói menos o meu entendimento de, nossa, não era bem como eu estava sentindo, me desculpa. O resultado disso me causa menos mal do que um caso do tipo, é isso mesmo, eu estava certa e eu que lute, eu que lide com essa decepção ou com essa falta ou, enfim, com esse erro do outro. Então esse vídeo aqui não é para trazer nenhuma constatação, porque eu mesma não tenho nenhuma constatação sobre isso. Mas estar nesse lugar de querer resolver alguma coisa, querer ajudar alguém e não poder, a gente tá de mãos atadas, porque eu sinto que se eu dar um passo para frente eu tô forçando, mas não tem nenhum passo para frente em direção a mim, vindo do outro lado. Enfim, eu acho que é bem decepcionante, eu acho que é uma das piores sensações. Eu queria muito poder ter a segurança nessas relações de falar o que eu penso e de expor as minhas preocupações também em relação a outra pessoa, sem que isso determine o rompimento da relação, sabe? E é o que eu falei, eu não quero estar certa. Então pode ser muitas vezes que parte desse meu olhar, parte dessas minhas preocupações estejam um pouco desalocadas e tudo bem, faz parte. Eu só gostaria de poder ter a chance de colocar isso para fora e ter a segurança de nada ter que se desmoronar por conta disso. Por muitos anos eu tive essa visão de que eu era responsável pela manutenção das minhas relações. Foi literalmente ano passado, pela primeira vez na minha vida, que eu me coloquei num lugar de respeito muito alto, que das relações que eu saí até então na vida, eu tendia a me culpar. Eu achava que eu não consegui ser amigo o suficiente e por conta daquilo a relação acabou. Eu não consegui entregar tudo que a pessoa esperava e por conta disso ela largou a minha mão. Enfim, eu acho que se relacionar tem tantas camadas e quando a gente se importa, então, meu Deus do céu. Ai, às vezes eu acho que se relacionar não é pra gente fraca, não. E claro que eu acho que as pessoas têm perfis diferentes, né? Mas eu, por exemplo, nessa altura da vida, eu não tô disposta a ter relações rasas. Eu não tô disposta. E claro, aqui eu não tô dizendo que eu só quero papo profundo, não. Mas é a pessoa que eu vou poder falar das minhas dores, dos meus sonhos, dos meus anseios e vice-versa, e ter todo esse espaço e segurança para isso. Então as perguntas que eu fico é como dialogar com alguém que não tá aberta para o diálogo e o que a gente faz para lidar com esse sentimento de impotência e decepção tão grande. Às vezes eu acho que é tão mais fácil a gente ter controle de uma situação, né? Não que a gente haja de acordo, porque muitas vezes a gente tem o controle e acha que não tem, e a gente usa os pés pelas mãos. Aí eu sou péssima com essas frases. Mas enfim, se alguém tiver um conselho ou uma chave pra tudo isso, bota nos comentários que eu vou adorar ler.